Como joga o camisa 10 que o Grêmio está tentando contratar? É um 10 clássico ou é um 10 de movimentação? Ou daqui a pouco ele pode inclusive jogar espetado na ponta? Vamos fazer um raio-x desse jogador que está sendo especulado no Grêmio e também com as informações que tenho sobre a proposta que o Grêmio encaminhou à Sampdoria para contar com Águia Ramírez, agora no canal do Vaguinha. Vamos lá, pessoal, ainda não tinha falado sobre este nome, né? Gaston Águia Ramírez, jogador uruguaio de 29 anos de idade que o Grêmio está tentando contratar. Vou atualizar as informações, em que pé está esta negociação do Grêmio com a Sampdoria e, claro, vou fazer um breve raio-x deste jogador, mostrando algumas características, apontando algumas características dele, desse jogador que é indicação do técnico Renato Portaluppi e que a direção gremista está tentando. Já te inscreveu no canal do Vaguinha? Ainda não? Então te inscreve no canal, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que você acha desses jogadores e você concorda com a opinião que eu vou dar sobre o Gaston Águia Ramírez, jogador que disputou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Ele era reserva da seleção uruguaia. Vaguinha, reserva da seleção uruguaia lá em 2014, serve? Bom, não dá pra gente avaliar muito por causa disso. Aquela seleção de 2014 foi uma seleção fantástica, que tinha como trio final Diego Forlán, Suárez e Edinson Cavani, né? Então, e jogava com dois volantes, né? Então, sobrava pouco espaço para aparecer alguma outra figura ou para outra figura brilhar nesse time uruguaio. O Gaston Ramírez, ele sempre foi uma promessa do futebol uruguaio, surgiu muito bem, disputou Jogos Olímpicos, não teve muito sucesso na Olimpíada que ele disputou, mas é um jogador que surgiu muito bem com a camisa do Peñarol. E aí ele foi negociado. Vou passar aqui toda a trajetória dele, né, depois que ele surgiu no Peñarol entre 2008 e 2010. Sabem quem treinou ele? Diego Aguirre, ex-técnico do Internacional, ídolo do Peñarol e que também jogou no Internacional. Jogou e treinou o Internacional. E aí em 2010 ele foi vendido para o Bologna da Itália, um time de segunda linha do futebol italiano, mas que pagou pesado para ter esse jogador. Fez um investimento muito alto para contratar o Gaston Ramírez. Depois ele foi para o Southampton da Inglaterra. Lá no Southampton ele teve alguma dificuldade para ter sequência, porque sofreu com algumas lesões, mas mesmo assim teve um certo destaque. Tá? Teve um certo destaque. Foi emprestado para o Hull City e lá ele encontrou o Abel Hernandes, centroavante do Internacional. Aliás, foi parceiro do Abel também na seleção uruguaia. Do Hull City ele foi para o Middlesbrough, na Inglaterra. Ficou também um tempo lá por empréstimo e aí foi vendido para a Sampdoria da Itália. A negociação que envolveu a venda do Peñarol para o Bolonha foi de algo em torno de 17 milhões de euros. Essa negociação já foi um pouco mais mais baixa, 6 milhões e 500 mil euros, a venda dele do futebol inglês para a Sampdoria. De toda forma, lá na Sampdoria ele conseguiu ter a sequência que todos esperavam dele. Ele está na Sampdoria desde 2017, portanto está há 3 anos, 4 temporadas, né? 4 temporadas já, essa é a 4ª temporada dele na Sampdoria. Gente, um jogador que fica 4 anos num clube, 4 temporadas num clube, é porque ele deu certo. Ele deu certo. Até nos últimos jogos ele não está sendo titular. Eu li algumas notícias do futebol italiano que dão conta de que a Sampdoria está um pouco preocupada com a sequência de expulsões que ele teve no campeonato italiano, na última temporada. E aí levou um puxãozinho de orelha por lá. Mas não é um jogador que, pelo histórico dele, tem algum problema com indisciplina. Então, essa é a carreira de Gaston Águia Ramírez. Esse é o jogador que o Grêmio está tentando contratar. Situação atual dele. Ele tem contrato até metade do próximo ano com o time italiano, certo? E, a partir de janeiro, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, nisso que o Grêmio, é aí que o Grêmio vai tentar pegar a Sampdoria, dizendo, ó, a gente tem interesse, vamos assinar um contrato com ele em janeiro, contrato, e ele vai sair, no meio do ano ele sai de graça. Vocês querem ganhar alguma coisa? Tem que liberar ele agora. Então, é nisso que o Grêmio está
negociando. É isso que o Grêmio está negociando com a Sampdoria. Então, um contrato que o Grêmio ofereceu é um contrato de 2 anos. O jogador ganha quase 600 mil reais por mês, tá? Transferindo para a moeda aqui, 600 mil reais por mês. Não é um absurdo, né? Alguns jogadores do Grêmio ganham mais do que isso. O Grêmio estabeleceu um teto, mas alguns jogadores, pelo destaque que eles receberam nos últimos anos, batem, né, nesse teto. Esse valor aí não é um valor tão astronômico assim, e o Grêmio acredita que é possível fazer esse esforço para contratar este jogador. Agora precisa negociar com a Sampdoria esta questão. O contrato de 2 anos, ele pode ser da seguinte forma também. Na verdade, o contrato de 2 anos é para compra do jogador. Existe a possibilidade de ser negociado por empréstimo, o Gaston Ramírez? Existe. Aí ele precisa ampliar o seu vínculo com a Sampdoria e aí o Grêmio contrataria ele com o passe fixado. 1 ano de contrato e ao final deste ano de contrato, passe fixado. Claro que o Grêmio vai pedir um valor baixo de pagamento, né, para ficar com o jogador após o ano. Mas isso tudo é detalhe de negociação. Tudo se ajeita, né, se o jogador realmente quiser jogar aqui em Porto Alegre, e eu sinceramente não acompanhei nenhuma manifestação do Gaston Águia Ramírez. Ponto. Falei da carreira, falei em que pé está a negociação e agora como joga o Gaston Ramírez. O Grêmio nos últimos anos teve Douglas, que foi o jogador que foi campeão da Copa do Brasil, naquele time da Copa do Brasil, marca registrada do time do Grêmio campeão da Copa do Brasil 2016, jogador central, bom, todo mundo conhece o Douglas, não preciso ficar aqui falando do Douglas, mas era o 10 clássico, tá? E aí, depois do Douglas, o time da Libertadores da América tinha jogando centralizado naquela linha de 3, o Luan. O Luan é um jogador, não é 10, né? O Luan é um jogador de... um 8,5, como as pessoas que trabalham há algum tempo já no futebol chamam. É um 8,5. Ele não é 10, ele não é 9, né? Não é um centroavante, é um jogador que joga um pouco mais recuado, que tem muita movimentação, muita mobilidade, ou pelo menos tinha nesse time do Grêmio da Libertadores da América de 2017. Não é novo Douglas e não é novo Luan. Não tem características sequer parecidas com o Douglas e com o Luan. O Gaston Ramírez é aquele 10, de... Ele parece um pouco mais com o Douglas, mas mais movimentação. Ele é um jogador que se movimenta mais. Inclusive poderia jogar pela extrema direita. Trabalha muito bem com a perna esquerda, jogaria pelo lado direito, abrindo e batendo em gol. Então, são algumas características que tem esse jogador, mas não dá para comparar com o Douglas e nem com o Luan. É um jogador diferente, que joga assim centralizado, mas pode eventualmente ser utilizado pela extrema, tá certo? Vamos acompanhar essa negociação. O Grêmio encaminhou a proposta inicial de 2 anos de contrato para ter esse jogador e precisa agora aguardar a resposta da Sampdoria para saber se o time italiano libera este jogador. A gente está atento e esse é o camisa 10 que o Grêmio quer. Muito obrigado, um grande abraço a todos.